falar, entender os principais problemas sociais, pensar em alternativas, se mobilizar. Esses são desafios de quem quer fazer política. E o jovem de hoje já mostrou a vontade de participar. Prova disso foi o papel da juventude nas últimas manifestações no Brasil. O programa de hoje bate um papo sobre a forma como as novas gerações fazem política. A gente conversa com o Caio César, que é professor da PUC Minas e pesquisador de mídias digitais e redes sociais. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado. Com Francisco Martins, que faz parte do Observatório da Juventude da UFMG e é pesquisador da participação juvenil também. Muito obrigada. Com a gente hoje, especialmente também, os participantes do Parlamento Jovem, um projeto em que os estudantes elaboram e apresentam propostas a vereadores e deputados. Obrigada, gente. Tem gente aqui de Caratinga, Juiz de Fora, tem várias cidades aqui do interior de Minas, não é isso? Visconde do Rio Branco, várias, né? Sejam bem-vindos, obrigada pela participação. Antes de a gente começar o bate-papo, vamos saber um pouquinho mais sobre o Caio e também o Francisco. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on the court from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. Gente, para a gente esquentar a nossa conversa aqui sobre participação da juventude, vamos começar aqui falando um pouquinho do seu trabalho, né? Que eu estou vendo que você é publicitário. Sim. E pesquisa essa questão da rede social. Ela mudou a forma de fazer política? Mudou tudo, né? Mudou a participação do cidadão na sociedade. Antes a gente tinha, numa época pré-mídias sociais, mais importante falar até, né? Um cidadão que ele era mais passivo, ele esperava a informação chegar até ele não escolhia o que ia consumir em termos de informação. Agora, além de poder fazer, ele também atua de uma maneira mais efetiva no coletivo. Ele opina, né? Ele opina e a sua opinião não aparece apenas ou não chega só ali no entorno do sofá. A sua opinião chega do outro lado do planeta. Isso é muito bacana. Agora, Francisco, além de participar do Observatório da Juventude, que já tem 11 anos, né, analisando o comportamento do jovem, você desenvolve também estudos sobre a participação dos jovens em movimentos de ação coletiva. As redes sociais e essa forma nova deles se mobilizarem interferiu, sim, nessa ação coletiva dos jovens? Bem, as redes sociais elas têm sido uma ferramenta que tem agregado no fazer político, pensando a política para além das questões institucionais. Então, o fazer política, a interação na cidade, questionar a cidade, questionar a realidade que eles estão inseridos. E a rede de computadores tem contribuído muito para isso, até para que essa mobilização aconteça nas redes, para que ela possa realmente emergir no contexto social. Agora, eu vou convidar vocês, os jovens também, para a gente ouvir a opinião da professora Regina Helena Alves da Silva, que é da UFMG, e também conversou com a gente sobre essa questão das redes sociais e como ela mudou, né, a forma dos jovens se mobilizarem. Vamos ouvir? As redes sociais, elas estão se transformando numa grande arena de debates públicos, muito mais ampliada, tensa, conflituosa. Não existe consenso, vai existir embates e discussões e disputas. Tinha muito isso nessas manifestações. Sai do Facebook e vem para a rua, né? Sai da internet, que você fica assinando coisas, e vem para a rua, para você ficar visível, para as pessoas verem. E aí as pessoas foram para a rua, elas entenderam que precisa de ter essa ação das mídias como forma de organização, de debate, de discussão, mas é necessário uma ação presencial. Agora, onde que estavam os manifestantes antes? Porque a gente fica achando que a coisa eclodiu de uma hora para outra, né? As pessoas elas sempre estiveram ali indignadas e com alguma coisa para falar, não tinham às vezes onde falar. Ou quando falavam nos seus canais pessoais e isso não era muito disseminado. O que é bem bacana de se perceber é que essas ferramentas elas não têm um papel efetivo para mudar nada. Você ter lá 1 milhão de compartilhamentos numa mensagem de protesto, efetivamente não vai mudar nada. Agora, aquele 1 milhão de compartilhamentos representa que pelo menos 1 milhão de pessoas viu
E, é claro, todos os contatos desse 1 milhão de pessoas que compartilharam aí essa mensagem viram também, essas pessoas viram, e isso pode servir como um motivador, um catalisador, um agregador de vontades e um centralizador de informações. Então, combinar as manifestações, as pessoas sempre estiveram ali insatisfeitas, mas essas ferramentas serviram para que as pessoas se mobilizassem, não precisavam estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, para que pudessem se mobilizar e combinar os encontros e agendar e etc. E esse é o papel bacana dessas ferramentas. Né? Agora, Francisco, isso é um fato isolado? Essas manifestações, elas aglutinaram vários movimentos que já aconteciam. Movimentos que muitas vezes não eram reconhecidos ou percebidos muito pela forma com a qual o mundo adulto lida com o jovem e percebe o jovem atuando na política. Então, a tendência é de colocar o jovem como um viraceiro ou alguém que não está devidamente preparado para poder atuar politicamente. Ou descaracterizar algumas manifestações como manifestações que não são políticas, mas que têm um caráter político muito forte na nossa cidade. Você mencionou, por exemplo, a ocupação do viaduto Santa Teresa. O duelo de MCs com família de rua é um dos exemplos de ocupação do espaço e, principalmente, uma das formas de demonstrar o posicionamento deles em relação à nossa cidade. Mas nós temos vários exemplos. Né? Quer dizer, o jovem se posiciona culturalmente, né? Ele faz uma música, ele se reúne, ele forma uma banda. Não necessariamente ele vai fazer a política da forma tradicional como a gente conhece. A questão é como nós vamos lidar com a forma dele fazer política. Né? Porque o mundo adulto tende a isso, tende a descaracterizar ou colocar como uma forma menor de fazer política, tendendo para a valorização da política institucional. Ok. Vamos fechar o bloco com uma pergunta aqui? Eu queria fazer uma pergunta para o Caio. Na sua opinião, você acha que as manifestações de indignação nas redes sociais foram um ponto positivo ou negativo em questão das manifestações? Olha, é muito positivo que as pessoas passaram a utilizar essas ferramentas para se mobilizar, para fazer valer uma voz, né? Agora, o que é muito importante é que todos nós, como agora agentes ativos de participação nessas redes, que a gente também preste atenção naquilo que a gente está compartilhando. Então a gente tem que começar a ficar um pouco mais esperto com relação a isso para não ser manipulado. Né? Isso acontece, essa percepção, quando há um repúdio lá nas manifestações, nas ruas, de bandeiras de partido, por exemplo. Não sei se é a atitude mais correta, você rechaçar alguém que está lá com a bandeira de partido, mas porque aí você perde um pouco a característica democrática da manifestação. Mas é legal que quem está ali se organizando e atuando fique esperto para não deixar, por exemplo, alguém se apropriar daquela mensagem, daquela massa e falar, essa massa está comigo. A gente tem que tomar esse cuidado. Nós vamos para um rápido intervalo, gente. Já voltamos falando do parlamento. Eu quero que vocês contem um pouquinho da experiência de vocês aqui no Parlamento Jovem. Geração volta já. Geração de volta hoje falando sobre a participação dos jovens, a nova forma de fazer política hoje. O Parlamento Jovem, um projeto da Assembleia, em parceria com a PUC Minas e as câmaras municipais do estado, quer aumentar a participação da juventude na política. Os estudantes do ensino médio e superior se reúnem e criam propostas para serem entregues a vereadores e a deputados. Neste ano, que foi a 10ª edição do projeto, a gente teve o tema Cidades Sustentáveis, Desafio para as Novas Gerações, e só no interior de Minas foram 900 jovens participando. Aqui na capital foi um pouco mais de 100, né? 107. E a gente vai mostrar um pouquinho, antes de conversar com os meninos do parlamento que estão aqui, como que foram as oficinas que eles participaram. Vamos lá. O Parlamento Jovem em si é um aprendizado, né? É um lugar onde a gente encontra pessoas de vários lugares, de várias formas, com várias culturas diferentes. E o fato de a gente estar aqui para cada um defender a sua proposta já é uma coisa incrível. Conforme a gente chega aqui e a gente tem esse contato com pessoas de outras cidades, com ideias de pessoas diferentes, acho que isso gera uma evolução muito grande, além da gente ter essa possibilidade de participar da política, entender mais da política. Muito bom os jovens
lutarem por algum objetivo, principalmente esse de melhorias para o país. Eu fiquei muito satisfeita com o rumo que as discussões tomaram. Foi um grupo que trabalhou rápido, trabalhou de maneira eficiente e deu para perceber que as pessoas estavam com bastante interesse pelo tema, interesse em fazer as propostas cada vez melhores. Tivemos bastante debates, porque muitas pessoas vinham com ideias diferentes e elas meio que se contrastavam, mas a gente saiu bem, a gente deu para moldar muitas propostas no gosto de cada um. Todo mundo fica alegre com uma proposta que foi aprovada e todo mundo concorda, é muito bom. A discussão foi bem elaborada, todo mundo deu suas ideias, todo mundo deu sua opinião, claro, e todo mundo entrou num acordo até que chegamos até as 5 propostas finais que todo mundo ficou muito contente. Trabalhar em grupo, aprendeu dinâmica em equipe, aprendeu todo tipo de coisa que a gente vai levar pelo resto da vida, né? Isso foi uma experiência única. Uma coisa bacana que a gente tem que falar, vocês selecionam 15 propostas centrais, trazem para a Assembleia, votam as principais e elas vão para a Comissão de Participação Popular, né, que pode virar projeto de lei. O que vocês acharam da experiência, gente? Fala aí pra gente. Pode você que é do Juiz de Fora, né? Então foi uma experiência muito enriquecedora. A gente teve a oportunidade de conhecer a Assembleia, além de criar propostas que poderão no futuro tornar leis, né? Vocês acham, vamos uma turma do lado de cá, pode falar, você acha que você começou a entender mais como é que é o processo político? Bom, eu já participo do parlamento pela segunda vez. Eu acho que esse projeto que é o parlamento, que é trazer o jovem para a discussão, trazer o jovem para trabalhar, para estar junto, eu acho que é a essência do que a gente precisa hoje. Porque se você faz uma análise das escolas, se você faz uma análise no meio que você vive, muitos jovens não querem nem saber, não. Muitos jovens não estão nem aí, não querem se envolver, preferem não se envolver com a questão política. E o parlamento incentiva justamente o que é necessário, que é que o jovem se envolva, porque o jovem é o futuro. E o interessante é que envolve o interior de Minas também. Exatamente, né? Os jovens não ficam somente na capital, mas sim envolve o interior também. E um fato importante também é esse trabalho em grupo. Onde que o que falta, às vezes, em muitos dos nossos políticos atuais é esse saber ouvir o outro, é esse, às vezes, saber ter o entendimento da proposta do outro. Como é que você chama? Bruno. Bruno, passa, por favor, para o seu colega do lado aí. Obrigada pela fala. A Alexandra é da Polônia, não é isso, Alexandra? Veio e visitou. Polônia, Varsóvia. É advogada, né? Está fazendo intercâmbio aqui no Brasil. O que você achou do que você viu lá no plenário com os meninos? Estou muito impressionada. Parabéns. Eu acho jovem, como você falou, o jovem é o futuro. E aqui eu posso ver outro Brasil daqui nós temos propaganda na Europa, sabe? É outro. Obrigada por isso, porque eu adoro política e eu vi você futuro. Ok, muito obrigada pela presença aqui no Geração. E vocês, professores, vocês acham que realmente há alguma sinalização real de mudança, de envolvimento maior da juventude na política? Ou isso é só, a gente tem medo que isso seja só uma onda mais efêmera, né? Olha, a gente fica preso às vezes com o que aparece na mídia de massa, e o que aparece na mídia de massa não é o suficiente para manter um interesse ou da própria mídia de massa muito longo, muito perene. Então a gente acaba achando que a coisa se esvaiu, mas pelo contrário, os movimentos eles estão pulsantes e você tem, como o professor Francisco falou, você tem um monte de movimentos que se unem na hora dessa explosão social. Então você tem os movimentos afetados pela Copa, você tem os movimentos dos jovens lá do duelo de MC, você tem um monte de gente, o pessoal da Praia da Estação, você tem um monte de movimentos que se juntam e eles estão pulsando. Então, claro, talvez não vai ser toda a manifestação que vai ser agendada pela internet que vai ter 4 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas nas ruas. Mas você vai continuar tendo isso. Eu não imagino que essa onda vai diminuir. Eu já fui muito mais cético com relação a isso, mas eu tenho percebido que as pessoas estão se ligando um pouquinho mais. E você, Francisco? Bom, a nossa sociedade ela tende a valorizar alguns momentos históricos, como a juventude que militou na época da ditadura militar. Que tinha uma causa clara. Os jovens
do Fora Collor, né? E aí você me pergunta se agora esse movimento pode fenecer. O que eu acredito é que, como esse movimento não nasceu de uma hora para outra, ele também não vai acabar de uma hora para outra. Esses mesmos jovens que agora emergiram, que talvez a mídia tenha dado, né, tenha mostrado, porque também não tinha como não mostrar, dada a quantidade de pessoas que estavam nas ruas, esse movimento, a tendência é, com certeza, se radicalizar cada vez mais, principalmente no próximo ano, que é o ano da Copa. O que a gente fica na dúvida, professora, que eu estava falando, os pontos onde a juventude saiu às ruas mesmo, havia a causa clara, né? A luta contra a ditadura, o fora o presidente corrupto. Agora, no caso, as bandeiras são múltiplas, né? Então, às vezes, o medo que se tem é que isso se perca, né? Foi o que falava, esse movimento não tem foco, né? Qual é o foco? Quer dizer, é possível mapear esse foco? Mas talvez a própria riqueza do movimento esteja nessa pluralidade. Então, por exemplo, hoje tem a Assembleia Popular que tenta aglutinar todas essas representações para deliberar sobre o que está acontecendo. E talvez a grande virtude seja exatamente essa pluralidade. O senso comum acabou dizendo desses movimentos que era um movimento contra a corrupção. Era uma coisa muito maior do que isso, né? Ser contra a corrupção é uma coisa muito pequena, né? Ser contra a corrupção é igual ser contra bater em idoso. Todo mundo é contra a corrupção. Todo mundo é. Então as coisas são muito maiores do que simplesmente isso. Alguém quer perguntar? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Tudo bem, Brasil? Meu nome é Milene, sou de Leopoldina. Gostaria de perguntar, Francisco, né? Qual você acha que foi realmente o motivo verdadeiro para os jovens se ligarem que tinham essa força, que tinham esse poder? Eu não sei nem se é alguma coisa que mostrou para o jovem que ele tinha essa força. Mas o fato da Copa estar acontecendo no nosso país e o processo conturbado da consolidação desse evento e da própria Olimpíada, né? Questões referentes ao orçamento, questões referentes a uma série de gastos, né? Quando a gente tem N problemas, por exemplo, com a saúde, com a educação. Então, acho que isso, sim, realmente causou uma certa indignação e, obviamente, isso vai passar para o mundo inteiro em se tratando de um evento internacional. É uma forma também desses jovens se posicionarem. Eu acho que esse é um elemento, mas existem outros elementos, tantos, que podem contribuir para isso. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta com a sua pergunta e com outras pessoas que quiserem perguntar também. O Geração volta já já. Geração de volta, hoje falando sobre a participação do jovem na política e vamos às perguntas aqui dos meninos. Vamos lá. Meu nome é Arthur, eu sou de Pouso Alegre. E assim, teve esses grandes movimentos, essas grandes manifestações, só que eu percebo que a grande juventude que participou, ela meio que participou por participar. E agora, quando a gente vai nas reuniões, nas câmaras municipais, nas sessões, nas audiências, você nota que há pouca participação. O que vocês dizem a respeito disso? Tem uma coisa que é na rede isso aparece, que é o movimento de manada. Você vai seguindo o que os outros estão fazendo e tudo bem. E da mesma forma que você segue uma manifestação, a população acaba seguindo também a desqualificação dessas manifestações. As causas, elas existem, as pessoas não necessariamente foram por ir. As causas, elas existem. O que acontece é que quem está sendo atingido pela manifestação vai tentar desqualificar a manifestação. Ausência de foco, não tem uma causa, por que você invadiu a Câmara, por que você fez isso, por que você ocupou. E isso é noticiado de tal forma a desconstruir o movimento. Então, tende-se a ter essa coisa, algumas pessoas vão sair mesmo, vão ficar confusas, vão enxergar só a minoria de vândalos e etc., que é uma coisa muito negativa, né? Vamos lá, mais perguntas? Todo mundo diz que manifestação agora virou modinha. E tem vários jovens que eu já vi que tá assim, por mais educação, e quando tá dentro de sala de aula, tá dormindo. E o que vocês acham sobre esse assunto? Uma questão importante é o fato dele militar e brigar por mais educação já demonstra um posicionamento. Agora, uma outra questão é como a nossa escola funciona. Muitas vezes esse jovem tem necessidades, é um jovem dinâmico, vive numa sociedade plural, efervescente, e a escola mantém uma estrutura rígida, hermética, com muros muito altos, que não dialoga com a realidade do próprio jovem. Quando não é assim? Ele tá ali porque ele acha que é modinha, vou lá, escreve um cartaz bonitinho, mais educação, por favor, mas na hora dele praticar a educação, ele tá dormindo dentro da sala de aula. Depende do que você entende por praticar a educação. Só o fato dele fazer o cartaz, na minha leitura, é um processo educativo. O fato dele estar na rua, ele também se educa nesse espaço. E o fato dele estar dormindo na sala... Mas ele não assistir às aulas, não respeitar os professores. Essa é uma questão que envolve as estruturas da própria escola. A escola funciona hoje com estruturas extremamente arcaicas.
A garantia de representação do professor, ela não é mais dada. O professor tem que negociar isso. Isso é argumentação, tem que ser construído. Tem que haver uma relação dialógica. Então... Para a pessoa não dormir, né? Vamos lá, gente. Eu gostaria de falar, né, porque hoje em dia os jovens, eles estão meio que desesperados, né? Desesperados por educação, desesperados por informação, por inclusão social, né? E aí o jovem fica meio perdido nisso, porque somos tomados como crianças, né, e algumas vezes como adultos. E a gente está nesse intervalo, né, entre as duas fases, e a gente fica meio perdido nisso. E daí vem os protestos, as revoltas dos jovens, né, muitos falam, né, das mídias, que as mídias manipulam de diversas formas. O que vocês consideram sobre isso? O brasileiro, ele não só o brasileiro, né, qualquer massa ela é muito facilmente manipulável pela mídia. E com a juventude não é diferente. É engraçado que quando acontece um crime e quem cometeu o crime é um adolescente de 16 anos, o debate é a redução da maioridade penal. Mas quando esse menor lá, esse adolescente de 16 anos, está fazendo um protesto e alguém quebra uma vidraça ou não sei o quê, o protesto desfocou e não sei o quê, ou quando não tem ninguém quebrou vidraça, ou quando o protesto é voltado para o líder político que é oposição à rede de televisão, aí o manifestante ele tem um poder incrível e ele é maravilhoso. Basta a gente comparar as capas de revistas dessas semanas aí para trás, as manifestações no Egito que estão acontecendo. As publicações internacionais tratam as pessoas como manifestantes, né, e tudo mais. Quando a gente vem aqui e vai olhar o manifestante nacional, ele é vândalo, ele quebra as coisas. Sim, né? Porque nós consideramos também, né, que a vida é influenciável, né? Nós constantemente nos influenciamos por uma opinião de algum amigo, por alguma coisa, e alguns jovens, eles tomam a mídia, as redes sociais e diversas outras formas, rádio, então, tomam como foco, entendeu? Dessa indução de pensamentos, né? Por que você acha que se deve isso? É de onde vem a informação, é o referencial que se tem. Por isso que é muito importante a gente entender que educação não é uma coisa que você só tem na escola e só no currículo escolar. Educação é leitura, é consumo de cultura, é todo tipo de informação que você vai ter. E o bacana de você ter consumo de informação na internet é que você vê outras fontes que não aquelas que são editadas para ficar bonitinhas para você. Então é muito legal a gente ver o papel desse pessoal que vai com o celular na manifestação, mostrar a manifestação acontecendo ali. Não necessariamente a gente tem que ficar olhando isso para um lado partidário, a gente tem que olhar que aquilo ali é o que está acontecendo. É diferente de eu subir no topo de um prédio e mostrar bem de longe a manifestação, pegar um foco pequenininho ali onde está tendo uma quebradeira, eu estou vendo exatamente o que está acontecendo. Então é legal o jovem começar a olhar essas fontes de informação como válidas também. E ele tem que exercer agora a sua capacidade de filtro. Ele tem que filtrar o que é bacana e o que não é bacana para ele levar adiante. O que acontecia antes era que tudo chegava para a gente já editado e a gente encarava como verdade. E agora a gente tem que aprender que não é bem assim. Vamos lá? Bem, Francisco, antes você estava falando das formas de manifestação e como ela é vista pela sociedade. Então, o vandalismo, para você, ele é uma coisa assim, que vale a pena? É bom para uma manifestação? Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é que se antes o jovem era caracterizado como alienado, a gente não pode usar as manifestações agora para dizer que os jovens que estavam nas manifestações são todos bandidos ou são todos. Quem foi nas manifestações percebeu, eu estava nas manifestações, que na grande maioria das vezes, ou todas as vezes, a agressão partiu do poder instituído. Isso é fato. Eu estou falando porque eu estava lá. E não que eu esteja advogando a favor da violência, mas acabou sendo uma forma de condensar essa insatisfação desses jovens. Muita gente criticou os jovens por dizer assim, os jovens, eles entraram lá e roubaram algumas motos. Eu vi uma reportagem que passou um menino levando uma moto. Será que passa pela cabeça de alguém que esse menino conseguiria chegar à casa dele empurrando aquela moto? Sendo que tinha um contorno de policiais e uma série de coisas? É óbvio que não. O objetivo não era roubar aquilo, né? E talvez isso causa um certo descontentamento na sociedade. Porque mexe na onde é o objeto de desejo, nos carros, nas motos, nas agências. Uhum. Você, vamos lá? Eu acho essa manifestação precisa ter um líder no partido, como uma partida política. O que você pensa? No nosso país, a juventude, ela reconhece a importância da política institucional,
mas a política institucional ela não consegue contemplar os desejos da própria juventude. Então o fato deles estarem na rua dessa forma é a demonstração clara que eles não veem nessa forma de fazer política, nessa forma com os partidos, uma forma que os represente. Haja vista, o que o Caio mencionou, que em alguns momentos nas manifestações, algumas pessoas criticavam pessoas que levantavam bandeira de partido. Né? Vamos lá, mais uma pergunta. A pergunta é, se todos nós somos afetados pela corrupção e pelos demais problemas, por que o jovem, esse movimento foi caracterizado como o movimento do jovem? Essa é a minha pergunta. A mídia caracterizou como um movimento dos jovens e talvez, em grande parte, seja realmente composto pelos jovens. Agora, eu vi pessoas de cadeira de roda. Todas as idades, né? Eu queria saber se os fatos ocorridos pós a passeata seriam o mesmo se fosse só pacífica ou só vandalismo. Eu acredito que o fato das passeatas terem inflamado, elas terem tensionado muito mais, conseguiu muito mais coisas. Ou seja, mobilizou os políticos para entenderem que era um movimento maior, né? Então eu acredito que o fato dela ter se inflamado, sim, causou uma emergência nos políticos para eles pensarem a situação do país. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço. A gente pode continuar acompanhando pelo Twitter. Se quiserem mandar perguntas, a gente encaminha para o Caio. E muito obrigada pela presença, Francisco e Caio, os pesquisadores, aos estudantes do Parlamento Jovem. Acompanhe a Geração no Twitter. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigada. Got a real solution. Well, you know, we'd all love to see the plan. You asked me for a contribution. Well, you know, we all doing what we can.